A História de Napoleão Hill, continuação, parte 2. O poder da persistência. Embora Napoleão Hill tivesse uma família para sustentar e o deboche dos parentes exercesse uma enorme pressão sobre ele, mesmo assim ele continuou trabalhando no projeto de Andrew Carnegie. Mais tarde, Napoleão Hill disse: "Acredite, houve momentos em que entre as alfinetadas dos parentes e as dificuldades que eu enfrentava, não era fácil manter uma atitude mental positiva e continuar persistindo. Algumas vezes, em quartos de hotéis miseráveis, quase acreditava que minha família estava certa. O que me fez seguir em frente foi a convicção de que um dia não só concluiria com sucesso meu trabalho, mas também ficaria orgulhoso de mim mesmo quando o terminasse. Para descrever outro momento decisivo de minha vida, devo voltar a 11 de novembro de 1918, o dia do armistício, o fim da Guerra Mundial. A guerra me deixou sem um centavo, como já disse, mas fiquei feliz por saber que a matança havia cessado e a razão estava prestes a voltar à civilização. Era chegada a hora de outro momento decisivo. Sentei-me diante de uma máquina de escrever e, para meu espanto, minhas mãos começaram a tocar uma melodia no teclado. Eu nunca tinha escrito tão rápido ou com tanta facilidade antes. Não planejei nem pensei no que estava escrevendo, apenas escrevi o que me veio à mente. O que Napoleão Hill escreveu foi um longo ensaio em que ele descreveu um novo idealismo, baseado na regra de ouro, que ele acreditava que poderia emergir da guerra. Ele declarou que ajudaria a divulgar a informação e prometeu que de alguma forma levantaria o dinheiro para lançar uma nova revista. Ele levou seu ensaio para George Williams, um gráfico de Chicago que havia conhecido quando trabalhava na Casa Branca. E no início de janeiro de 1919, a revista de Hill já estava nas bancas. A primeira edição tinha 48 páginas. No começo, sem dinheiro para pagar outras pessoas, Napoleão Hill escrevia e editava todas as palavras, mudando o estilo de redação para cada artigo. Outras pessoas foram contratadas mais tarde, o que logo causou problemas internos e externos, e Williams tentou comprar a parte de Hill no negócio. No entanto, quando Hill percebeu que uma cláusula de transação o impedia de qualquer envolvimento em publicações concorrentes, em outubro de 1920 ele simplesmente se retirou da revista. Em abril de 1921, ele havia levantado o dinheiro para uma nova publicação, Napoleon Hill's Magazine, cuja base era novamente a regra de ouro, mas também se expandia ao apresentar muitos dos princípios do sucesso que se tornaria a base dos livros posteriores de Napoleão Hill. A aceitação e o sucesso da revista também provocaram o sucesso de Hill, como palestrante e motivador, o que aumentou o sucesso da revista. Ao mesmo tempo, Napoleão Hill trabalhava com um detento de uma penitenciária para desenvolver um curso por correspondência que ele levou às prisões para incentivar a reabilitação dos prisioneiros. A maioria das coisas feitas por Hill durante esse período foi bem sucedida e o processo do programa de prisão foi significativo, mas a ganância de 2 membros do conselho de diretores, um dos quais era o capelão da penitenciária, acabou provocando a extinção em 1923 não só dos programas de reabilitação educacional, mas também da revista e de inúmeros outros empreendimentos bem-sucedidos. A ironia sombria era que poucas empresas da década de 1920 poderiam ter sido mais idealistas ou humanistas em seu conceito. No entanto, ao tentar incutir a bondade na alma dos homens, essas empresas acabaram despertando
em homens maldosos, uma sede de sangue que destruiu tudo. Sem a revista, Hill voltou a ensinar e a dar palestras, o que o levou a conhecer um editor de jornal idealista, que se ofereceu para ajudar Hill a publicar seus resultados de seu trabalho no projeto de Andrew Carnegie. Nessa mesma época, o editor que Hill conheceu descobriu que gangsters da lei seca vendiam narcóticos e bebidas ilegais para estudantes em Canton, e membros da força policial local aceitavam suborno para não fazer nada. O editor ficou indignado e escreveu um artigo que publicaria logo em seguida, enquanto Hill procurou o governador para pedir uma investigação estadual sobre o corrupto departamento de polícia. Uma semana antes da data em que Hill e o editor teriam concluído o financiamento para a publicação do livro de Hill, o amigo editor de Hill sofreu uma emboscada quando saía de sua casa e foi assassinado por um gangster e um policial corrupto. Logo depois, tentaram matar Hill também, mas, por pura sorte, ele escapou e fugiu. Ele ficou escondido em um buraco de madeira durante a maior parte do ano. Temendo pela própria vida, ele caiu em uma profunda depressão. Então, em uma noite extraordinária de autoanálise, Hill superou a depressão e resolveu terminar o projeto que Andrew Carnegie havia proposto há quase 20 anos antes. Hill foi para Filadélfia, convenceu uma editora a investir o dinheiro, depois trabalhou noite e dia durante quase 4 meses para terminar o manuscrito. Em março de 1928, Hill publicou os resultados de seus esforços. O manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Ninguém jamais tinha visto nada parecido. Foi um fenômeno, um tremendo best-seller. Pouco mais de um ano depois, quando Hill finalmente colhia os frutos de seu longo trabalho, sobreveio o crash de 1929 no mercado de ações. Tudo desmoronou, inclusive o mercado editorial. Embora nunca tenha desistido de sua visão, como o resto dos Estados Unidos, Hill enfrentou as dificuldades durante a depressão. Deu palestras, escreveu e ensinou de todas as formas possíveis, mas era muito difícil falar sobre conquistas pessoais a um país que havia perdido a fé em si mesmo. Napoleão Hill fez com que sua missão pessoal virasse a maré, criando uma variedade de programas de autoajuda, mas ficou evidente que ele precisaria de mais de um homem para isso. Quando Franklin Delano foi eleito presidente, ele procurou Hill. Embora fosse um capitalista declarado, Napoleão Hill acreditava o suficiente no objetivo final das políticas da FDR para se comprometer a ajudar a nova administração. Ao longo dos anos da depressão, ele se tornou confidente próximo do presidente, ajudando em seus esforços para revitalizar os Estados Unidos. E apesar de estar falido, assim como havia feito pelo presidente Wilson, ele se recusou a aceitar mais de $1 ao ano pelos seus esforços. Em 1937, quando os Estados Unidos finalmente começavam a ver lampejos de esperança de que a Grande Depressão poderia chegar ao fim, Hill convenceu sua editora de que o país precisava de um livro para ajudar a superar o estigma mental e emocional daqueles momentos terríveis. Ele estava certo. Quem Pensa Enriquece foi lançado com sucesso tão estrondoso que foram vendidas bem mais de 1 milhão de cópias antes mesmo do fim da depressão. Até o momento em que esta edição era escrita, haviam sido vendidas mais de 60 milhões de cópias em todo o mundo. E até hoje ainda são vendidas mais de 1 milhão de cópias por ano, e em diversas edições. E o que aprendemos com Napoleão Hill é que é necessário ter fé, persistência e nunca desistir de nossos sonhos, independente das dificuldades. Espero que você tenha gostado deste vídeo.
Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscreva para receber mais conteúdos como este. E se quiser adquirir o livro, deixei o link na descrição do vídeo. Adquirindo o livro pelo link, você ajuda nosso canal e nos motiva a produzir mais vídeos como este. E se quiser aprender a fazer animações como as minhas, na descrição do vídeo está o link do curso que eu usei para aprender a fazer essas animações. Este é um curso completo que ensina tudo do absoluto zero. Aproveite o desconto especial. E obrigado por assistir o vídeo.